no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 141. Entrevista com a Ação Antifascista São Paulo, gravada no dia 19 de março de 2018, no centro da cidade de São Paulo. Acesso a outros podcasts no desobedienciasonora.milharal.org. Workaholic desceu do trem, apontou pros inimigos e se foi, mas Workaholic foi mais além. Manteve a pose e os insultou, seguiu em frente, destino decorado. Procurou novas tragédias pra se entreter. Sua fama é maior do que seus atos. Workaholic diz muito sobre coisas que não sabe. Um bom emprego, um bom caráter, unido de fé e boa reputação, um bom partido e boa religião, um exemplo que perder é só uma opção. Destituído de si mesmo, engrandecendo-se aos poucos. Workaholic que prefere não falar sobre seus erros, preferível consentir com mentiras e ilusões, a explodir contra o mundo de realizações. Destituído de si mesmo, engrandecendo-se aos poucos. Workaholic que prefere não falar sobre seus erros, preferível consentir com mentiras e ilusões, a explodir contra o mundo de realizações. Workaholic desceu do trem, apontou pros inimigos e se foi, mas Workaholic foi mais além. Manteve a pose e os insultou, seguiu em frente, destino decorado. Procurou novas tragédias pra se entreter. Sua fama é maior do que seus atos. Workaholic diz muito sobre coisas que não sabe. Um bom emprego, um bom caráter, unido de fé e boa reputação, um bom partido e boa religião, um exemplo que perder é só uma opção. Destituído de si mesmo, engrandecendo-se aos poucos. Workaholic que prefere não falar sobre seus erros, preferível consentir com mentiras e ilusões, a explodir contra o mundo de realizações. Destituído de si mesmo, engrandecendo-se aos poucos. Workaholic que prefere não falar sobre seus erros, preferível consentir com mentiras e ilusões, a explodir contra o mundo de realizações. Salve, tamo no ar com mais um podcast Desobediência Sonora e hoje a gente tá aqui pra falar com a Ação Antifascista São Paulo. Valeu aí por receber a gente aqui. E a primeira pergunta é: o que é a Ação Antifascista São Paulo? Um breve histórico dela, que vocês puderem falar aqui pra gente. A AFA, né, a Ação Antifascista, ela surge depois de uma série de organizações conservadoras, né, e aqui no Brasil a gente considera ela de direita, e a partir de contratos, né, que a gente fala dessas organizações, que as pessoas apareceram para mostrar o posicionamento contrário a essas posturas mais conservadoras. E aí ela nasce nesse frenesi todo, né, de começar uma frente ou começar grupos de coletivos se organizarem, vendo essa escalada ou o início de um fascismo, né? A gente não considera ainda que existe um fascismo instaurado no Brasil, mas o início de manifestações fascistas nessas organizações políticas, né, mais conservadoras. E aí a AFA nasce nesse rebuliço todo, né? Acho que era 2015, 2016. E dentro dessa ânsia toda, Marca já começa a organizar a primeira marcha antifascista aqui em São Paulo. Ela nasce surge dentro de uma ocupação, né, de moradia,
E dentro das ocupações é que ela vai ganhando força e vai conseguindo agrupar mais coletivos e mais pessoas nessa causa. Então ela vem da própria conjuntura, né? Da escalada, do crescimento das coisas conservadoras e da falta de resposta da esquerda, uma ação mais combativa, né? Que paute mais essa luta do antifascismo. E dá para mencionar quais são essas organizações que surgiram? A gente procura não ficar se pautando por elas, né? A ação antifascista, e assim como todas as outras AFAs, né, que existem, elas têm uma organização própria e pautam as suas próprias bandeiras. Não necessariamente são pautadas por essas organizaçõões. Em momentos como a conjuntura pede, a gente faz essa contraposição, mas a gente não é pautado por essas organizações. Tanto é que a gente nem fala delas, porque nossas ações são muito mais amplas e vão muito mais além do que combater esses focos, né, de fascismo. E quais são suas bandeiras? A AFA aqui em São Paulo, as AFAs elas têm as suas autonomias regionais, né? Então, dependendo da conjuntura regional, as bandeiras elas vão se ampliando e vão pegando as suas especificidades. Aqui em São Paulo, em todas as AFAs, a gente é contra o machismo, o antissexismo, contra o racismo. A gente acolhe muitos refugiados, a questão dos imigrantes, né? Nos conflitos do Oriente Médio. A gente faz muito debate com relação ao direito à moradia, ao direito ao transporte, ao lazer. Então isso vai também aglomerando outros coletivos que se identificam com a luta. Então, coletivos de torcida de futebol, coletivos que lutam pelo passe livre. Por isso que as especificidades elas vão mudando, né? Talvez no Sul ou no Nordeste existam outras pautas que a ação antifascista local também acolha, mas que não são exatamente as de São Paulo. Interessante ressaltar que a ação antifascista ela é uma união de anarquistas, comunistas, socialistas. Então a gente sempre faz esse debate com um olhar anticapitalista. A gente entende que todas as mazelas aí que estão colocadas hoje, todas as dificuldades sociais, seja a falta de moradia, né, como a camarada colocou, elas são oriundas da luta de classe, né, desse sistema exploratório em que existe uma elite, uma classe dominante que vai expor o trabalho e a vida das outras pessoas, seja de forma física, econômica e até mesmo subjetiva. Um debate que a gente faz muito de organização também. E vocês se consideram uma organização política, uma frente, assim, a organicidade de vocês interna, como que vocês se consideram? Aí vocês disseram que tem uma autonomia regional, elas são iguais, elas são diferentes, como que funciona mais ou menos? Existe uma plataforma, né, antifascista internacional. A partir dessa plataforma antifascista, todas as ações antifascistas elas começam a surgir. E aí aqui em São Paulo, dado o nosso tamanho, que é a metrópole, e todas as demandas que a gente está começando a se organizar por frente. Então a frente ela agrega coletivos, né, de outros lugares e também indivíduos, pessoas que são interessadas, né, em fazer também essa discussão. Então a gente está caminhando para se organizar enquanto frente. E isso também é uma organização política. Então a gente, nas nossas resoluções, a gente sempre tem diretrizes que são acordadas por todos, por mais que existam comunistas, anarquistas e socialistas. Então, entre todo mundo que está, né, na ação antifascista, existe um acordo, e é um acordo que é estabelecido entre todo mundo. E é comum, é uma organização política que trabalha na forma de uma frente, está caminhando por uma frente. E nessa frente, dá pra, de indivíduos e grupos, dá para dizer quais grupos mais ou menos que tem dentro da antifascista de São Paulo? É que são muitos coletivos, né? Muitos grupos, assim. Não sei se vale a pena citar, né? Mas a gente tem, justamente por ter essa diversidade, por ser uma frente de anarquistas como socialistas, você acaba tendo, mesmo dentro do mesmo campo teórico, organizações que tem divergências táticas, vamos colocar assim. Então elas acabam construindo junto, tá? Eu não sei se vale a pena citar quais sejam, mas são alguns coletivos
tem esse viés classista, tem o viés ideológico, e a gente senta e faz uma união tática, uma união estratégica dentro de alguns princípios, como a camarada colocou, dentro de alguns princípios que são coletivamente acordados. Então, dentro do que a gente entende como pauta propositiva, não só a negativa, a gente não fica só reagindo, a gente também propõe pautas, propõe debates, não só para a gente, mas também na agenda política da cidade de São Paulo. E vocês dizem na apresentação de vocês nas redes sociais que vocês não têm uma administração central e que vocês se organizam por fora de partidos. E aí, sendo uma frente com comunistas, anarquistas, socialistas de diversas tendências, como que funciona isso? Dá muito conflito? Por exemplo, um trotskista pensaria em centralismo democrático. Um anarquista, dependendo da linha anarquista, não. Enfim, como que funciona isso? Dá bastante conflito ou vocês conseguem passar isso de uma forma mais tranquila? Eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo esse debate, né? Então as pessoas e os coletivos que se aproximam da AFA, elas já sabem qual é o nosso modo de operar. Então a gente não tem, a gente não funciona por secretarias que dividem as tarefas, depois junta todo mundo. Eu costumo falar que a gente não é a somatória de indivíduos, né? Mas os indivíduos compõem um coletivo e fazem tudo junto. Lógico que existe, né, as divergências ideológicas, mas quando a gente está falando de frente e de antifascismo, a coisa fica muito mais fácil porque é muito mais amplo, né? A gente sabe que o inimigo, que a proposta, ela é mais unitária do que as divergências entre os campos dentro do comunismo, ou dentro do anarquismo, ou dentro, né, da contracultura. E aí a gente vem conseguindo superar isso. Mas é um debate que a gente faz sempre, é um debate saudável também, né? Que a gente vai sempre aprimorando a nossa forma de lidar com o que é diferente, né? Mas conflito a gente não tem. A gente tem discussões acaloradas, porque cada um vai defender o seu ponto de vista. Mas a AFA consegue caminhar bem, mesmo com isso. Eu acho que uma qualidade que a ação antifascista tem, que é a seguinte: mesmo com as divergências táticas ou até mesmo teóricas, todo coletivo ou indivíduo que entra na organização, ele sabe como a AFA funciona. Então, dificilmente vai entrar alguém na organização e vai tentar mudar radicalmente a organização porque não acredita na forma como a gente se organiza. Alguém que acredita no centralismo democrático não vai entrar numa organização como a ação antifascista para tentar mudar a ação antifascista por dentro. É como se fosse um pacto ao entrar, que é um pacto que pode propor todas as coisas do mundo. Tem coisas que não consegue avançar, justamente porque existe um respeito de quem entra na organização pelas divergências. A gente acredita que todo mundo que está na organização quer a mesma coisa no fim. A gente quer uma vida melhor para todas as pessoas. A gente quer uma vida, a gente quer a revolução. A gente quer uma vida sem patrões, a gente quer uma vida sem donos, a gente quer uma vida sem exploração. Nesse sentido, a gente tem um acordo. Então, quando a pessoa entra na organização, ela não entra no intuito de mudar o que é a organização. Ela entra no intuito de construir. Então, esse processo até de entrada de algum coletivo ou indivíduo, ele é um processo que leva um tempo justamente para que esse tipo de afinamento ele ocorra organicamente. Para que a pessoa não venha achando que a ação antifascista é uma coisa e descubra que é outra. Ela tem que estar muito ciente para poder entrar. E sendo uma frente nacional e internacional, dá para falar o contato de vocês com outras localidades e como vocês se organizam, se é por assembleia, se tem um tempo que vocês fazem, congresso, esse tipo de coisa, ou uma coisa menos dura, uma coisa mais tranquila, vocês vão fazer reuniões, etc. Existem reuniões periódicas, existem momentos que a gente para e a gente vai pensar a conjuntura, a gente vai pensar um fato político que é importante a gente parar para se formar. Existem espaços de formações que são abertos, então existe um intercâmbio sim com as outras ações antifascistas. Elas sabem que a gente existe e a gente sabe também que eles existem, então a gente troca informação. E essa rede é muito importante porque estabelece esse vínculo de solidariedade, né? Então, quando a gente já está sabendo o que está acontecendo, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, a gente já tem essa rede de apoio, já consegue lançar material, já consegue traduzir coisas, já consegue enviar coisas para eles e receber coisas também. Então, dentro do Brasil também
também entre o Brasil e outros países, mas a gente tem esses contatos bem estreitos. Bom, vamos ouvir uma música aqui, pro intervalo a gente já volta. ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un grito en tu casa! ¡Despierta! ¡Dispara! ¡Un grito en tu casa! Gringos en Nicaragua, gringos a mogollón. La comadre sebastiana nos nota alrededor. Estás ahí privando, dando batacitas en el bar. No seas gachupina, gachupina, que en tu tierra te llama la revolución. Despierta, dispara, un grito en tu casa. Despierta, dispara, un grito en tu casa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nicaragua, sandinista. ¡Viva México! ¡Zapatista! Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Ay, ay, ay. 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 Eres el hijo de la chingada. Ay, ay, ay. Estamos aí de volta e vocês falaram sobre a formação e tal. Como que foi a experiência dos Ateneus que vocês fizeram aí recentemente? Como que funciona a formação de vocês? Porque é bastante perceptível pelas redes sociais que houve uma politização grande da ação antifascista nesses últimos tempos, que não tinha tanto há um tempo atrás, era algo mais difuso. Então como que funciona essas formações, esse Ateneu? A gente faz diversas formações, né? Em questão de organização interna e também para o público em geral. Então, quando a gente faz uma formação interna, é para a gente compreender o que está acontecendo. Sei lá, o que está acontecendo na Venezuela, o que acontece na Colômbia, o que acontece no Oriente Médio, na Palestina. Então, são questões polêmicas que a gente se forma e traz pessoas, porque é isso, como é uma frente, são vários coletivos com várias pessoas que vêm de uma formação política diversa, a gente afina com essa formação interna. E aí, em seguida, a gente abre os Ateneus. E aí a gente chama convidados que têm acúmulo sobre isso e faz essa formação chamando pessoas, público em geral. E a ideia dos Ateneus é a gente falar e popularizar o antifascismo. É isso, é criar uma unidade dentro do antifascismo que fuja dessa coisa da contracultura, de quem é antifascismo necessariamente está ligado a uma questão ou de rua, ou de música, ou de se vestir, mas que também é uma questão política. E aí sim vem a politização do antifascismo, né? Então hoje em dia é muito caro para alguém se dizer antifascista e não ser politizado. A gente cobra muito dessas pessoas que se dizem antifascistas que elas tenham o mínimo de informação para saber do que elas estão falando. E aí os Ateneus servem para isso. Então não é no sentido de ficar cobrando da pessoa uma formação. A gente dá a formação. A gente sente a necessidade de que o momento político exige que as pessoas tenham uma formulação sobre isso.
Porque senão a gente não consegue avançar na luta, a gente não consegue ter unidade, a gente não consegue compreender a realidade de uma maneira correta, né? E aí estabelecer ações táticas para a gente chegar ao nosso objetivo. Então, os Ateneus, eles são muito importantes, eles sempre acontecem em lugares de fácil acesso, pessoas que estão numa situação que não tem essa possibilidade de formação formal, né, dura ali, mas que é que a gente chama aí pode ser uma educação popular, né, uma linguagem fácil, acessível, não precisa ser alfabetizado, você não precisa ser politizado ao extremo, mas é uma linguagem que todo mundo entende, que a pessoa vai incorporar aquilo no cotidiano dela. Uma coisa que é interessante, né, esse processo de politização da ação antifascista, né, que você percebeu a partir das redes sociais, né, que vem utilizando cada vez mais. E isso tem uma ligação direta assim, com a Ateneu. Nós somos uma organização viva. A gente sempre busca ter uma percepção rápida da conjuntura, ter uma percepção rápida de quem é o inimigo, o nosso inimigo de classe, nosso inimigo ideológico. E os Ateneus, eles trazem uma questão que, como a camarada colocou, todo Ateneu ele é fruto de alguma divergência interna, ou de alguma dificuldade interna, ou de alguma dúvida interna. Que, ao sanar essa dificuldade na organização, a gente leva a síntese desse debate para um Ateneu. Então, assim, o momento do Ateneu é um momento de formação interna, formação externa, é um momento mesmo, posso até dizer dialético, é um processo. O Ateneu, para a organização, ele é um processo. Toda a formação, para qualquer organização indivíduo, ele vai se dar num processo. Não tem ninguém que saiba tudo, então já aprendi tudo e acabou, ou alguém que acha que já deu de conhecimento. Sempre haverá algo novo para se aprender. O mundo ele é um lugar muito complexo, a humanidade é algo absurdamente complexo no seu desenvolvimento de milhões de anos. Compreender esses movimentos desse processo histórico não é algo fácil. E principalmente o desembocar que nos aparece, como por exemplo questões polêmicas como a Venezuela, Cuba, o que está acontecendo nesse momento na Síria. Então a gente sempre faz esses debates, a gente sempre faz essas reflexões e sempre vai buscar o conhecimento teórico baseado na prática. E vocês falaram sobre a ligação da AFA com os movimentos de contracultura, subcultura, né? Punk, skinhead, etc. Como que é essa ligação? Ela ainda existe forte? Ou ela tem diminuído? Se tem algum problema com isso? Ou se só soma? Como que é essa ligação com esses movimentos? Bom, é assim, a gente tem uma avaliação. O antifascismo ele ficou, enquanto bandeira, pauta política, na contracultura por muitos anos. As organizações de esquerda mais revolucionários, os partidos de esquerda mais revolucionários, eles entraram num processo histórico, principalmente na pós-segunda ditadura militar, 64 e 65, e que é um processo, acredito eu, natural, não há desmérito nisso, mas eles entraram num processo muito de reconstrução interna. E a pauta do antifascismo, ela ficou... Quem segurou a pauta do antifascismo no peito foram as gangues, foram os movimentos, foi a contracultura, os punks e os skinheads revolucionários. Então, naturalmente, a AFA ela vai ter ligação com a contracultura. Alguns membros ainda têm ligação com a contracultura, alguns já foram de contracultura, e alguns membros não são de contracultura. Não é um critério estar na ação antifascista e ser de contracultura, e vice-versa. Você está na ação antifascista, também não é obrigatório você ir para a contracultura. A experiência da contracultura ela é necessária e importante para entender o que é a rua, que os embates que se tiveram por esses tempos, que ficaram por muitas vezes escondidos nas gangues, sejam gangues dos boneheads neonazistas, dos boneheads integralistas, dos nacionalistas, contra uma juventude, uma galera, não só jovens, mas uma galera principalmente jovens, que estava na rua combatendo esse tipo de prática, esse tipo de ideologia, esse tipo de postura, por vezes utilizando da violência contra tática. A ação antifascista, ela não é uma gangue, ela não é uma organização de contracultura, ela é uma organização política, e não temos nenhum preconceito com contracultura, pelo contrário, a gente pode negar o histórico do antifascismo. Eu acredito que um salto de qualidade que a ação antifascista tenha feito é justamente ela conseguir, primeiro, fazer essa integração com as diversas tendências de pensamento do campo revolucionário. Segundo, conseguir trazer e
e de certa forma conduzir ou concentrar essa força revolucionária que estava nas ruas, que está nas ruas das gangues, conseguir concentrar num objetivo central, com estratégia, com tática, e acredito que isso também tenha sido um salto de qualidade que a gente tem conseguido dar. Não é que a gente pede o fim das gangues, não. A gente faz leituras do mundo a partir do que está posto, e as gangues elas estão postas. No nosso passado, inclusive, um passado recente, marcado com sangue de quem lutou contra os fascistas nas ruas com o que tinha na mão. Então, assim, esse histórico a gente reconhece e a gente sempre vai lembrar desse histórico com muito carinho, mesmo quem não é da contracultura, da ação antifascista, consegue fazer essa leitura, faz essa leitura, e acredito que justamente o nascer de uma ação antifascista em São Paulo, ela é diretamente ligada a um salto qualitativo da luta antifascista contra os nossos inimigos ideológicos e de classe. E aí vocês falaram da relação com a contracultura. E qual que é a relação de vocês com os movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos? Vocês mantêm alguma relação com eles, amigável? Tem algum tipo dessas organizações que vocês não têm muita afinidade, até dizer como adversário, vamos dizer assim? Nenhuma organização que é contra-revolucionária, se existe alguma organização que é contra-revolucionária, ela não vai compor a AFA. Então, que todos os contra-revolucionários prestam um desserviço para a organização popular e tudo que a AFA acredita não condiz com isso. Lógico que existem divergências, né? Porque como nós somos uma frente, anarquista não vai logo de cara se familiarizar e se simpatizar com os ideais de quem se organiza em partido. Mas se o partido se propõe a compor a frente, e a gente fala de composição e não de direção e não de nada disso, a gente sempre está aberto e sempre chama. A nossa intenção é compor essa frente com todos os movimentos populares que se digam revolucionários, que se digam contra essa ordem do capital, que identificam o inimigo claramente, né? O capital enquanto explorador. E a gente sempre procura essas organizações. É uma frente, então a gente não pode ficar se restringindo muito. Mas também a gente sabe quais são os partidos e as organizações que são contra-revolucionárias. E essas daí também a gente não faz nenhum tipo de conversa, não estabelece nenhum acordo. E mesmo a gente identifica a popularidade, identificando como organizações de esquerda, a gente sabe fazer muito bem a leitura da conjuntura e sabe o que é ser, né, revolucionário e o que não é. Mas a AFA sempre esteve aberta e sempre faz convites para todas as organizações comporem junto com a gente, mesmo pontualmente ou a longo prazo, isso sempre acontece. Assim, nós não somos contra partido, mas nós temos uma clareza que não dá para ficar ou a reboque de qualquer partido, ou esperando as ações dos partidos para a gente poder ir para frente. A pauta propositiva, a pauta revolucionária e a leitura de conjuntura, ela vai dar a melhor ação. E por vezes nós nos encontramos nos mesmos frontes, com outros partidos, com movimentos sociais, sejam de moradia, sejam de qualquer outra luta, e sejam também de sindicatos. Nós nos encontramos por vezes no mesmo fronte. Só que é sabido que por vezes as linhas táticas, as escolhas táticas, as escolhas de ação e de atuação de alguns partidos, sindicatos, movimentos sociais, elas não condizem com uma postura revolucionária. E nós não temos partidos, sindicatos ou movimentos inimigos, nem adversários. Se for de esquerda, quiser fazer a revolução e combater a luta de classes, combater as opressões de gênero, as opressões raciais, nós estaremos lado a lado na luta. Se construir a luta pela moradia, construir uma luta melhor para a população, estaremos ombro a ombro na luta. Mas nós não temos nenhuma ilusão de que essas organizações de esquerda que estão postas hoje, elas vão se radicalizar. Veja, eu também não digo dos partidos, estamos dizendo de alguns partidos que colocam a esquerda, mas que são os chamados partidos da ordem. Nós temos clareza de que existem partidos que são partidos revolucionários. Não vou citar nomes, mas nós fazemos essa diferenciação, que é partido da ordem burguesa, partidos que no seu cerne têm a necessidade de disputar uma eleição
para ganhar um cargo e ficar acomodado, fazendo conciliação de classes, e que são partidos que por vezes lançam candidatura, mas eles lançam candidatura para propor uma pauta política, para propor um debate político. Isso é muito diferente. São táticas diferentes, são horizontes diferentes. Né? E nós sabemos exatamente até que ponto nós podemos contar com algumas delas. Né? E assim, esses partidos que querem só disputa, infelizmente a gente vai se encontrar menos no front. Infelizmente. Vamos aí para mais um intervalo. Já volto. Lugar de pilantra é caixão ou hospital. Da quebrada rouba beat ou camiseta de varal. Mas rato é rato, sabe como é que é. Antes era de farda, agora é só virar o boné. Na Voice eu cresci, sempre na disciplina. Plantar medicinal, cês não cultivam, patrocina. E beco pra vocês, que só serve pra clipe. Vai focar adestrado, então segura o rebite. No beat ou no reach, se não soma, divide, moleque mimado. Então segura o rebite. No beat ou no reach, se não soma, divide, moleque mimado. Então segura o rebite. Nunca vi na quebrada, não fortalece nada. Faz do reggae ostentação, não aprendeu, foi nada. Chegar com esse flow na vila é só piada. Voltar pro seu lugar, não sabe nada de extrair. Play, não me hit, soca no teu cu, teu fit. Seja no read ou no beat, a quebrada assim resiste. Flow que nada nem existe, fala muito e não progride. Se queima de todo lado, sound system de aqui. No beat ou no read, se não soma, divide, moleque mimado. Então segura o rebite. No beat ou no read, se não soma, divide, moleque mimado. Então segura o rebite. Stop that train, I want to get on. My baby, she leaving me now. Say, I say you want three, 1, 2. Fucking butter heads, I'm hating you. I say you want three, 1, 2. Fucking butter heads, I'm hating you. No beat ou no read, se não soma, divide, moleque mimado. Então segura o rebite. No beat ou no read, se não soma, divide, moleque mimado. Então segura o rebite. Estamos aí de volta com mais um bloco. E falando agora da conjuntura atual, como que vocês avaliam ela? O que está acontecendo no Brasil aí? Tem uma escalada do fascismo no Brasil de fato? Vocês disseram em algum momento que o fascismo não se consolidou e de fato tem essa confusão do que é o fascismo com o neoliberalismo. São coisas diferentes, mas às vezes parece que é a mesma coisa. Como que vocês avaliam essa conjuntura que a gente está vivendo hoje, com o assassinato de uma vereadora de esquerda, com a greve dos professores? O que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil, mais especificamente? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que deixar bem claro que não é porque a pessoa é de senso comum que ela é fascista, não é porque a pessoa se diz de direita que ela é fascista. Então a gente, dentro da ação antifascista, a gente faz bem detalhado e bem com muito cuidado esse recorte. Porque senso comum, a maior parcela da população reproduz. O machismo, o racismo, as piadinhas, o bandido bom é bandido morto, isso é o senso comum. Agora, da onde vem esse discurso é que a gente tem que problematizar. Quem é que produz o discurso, quem é que vende esse discurso, onde que ele exatamente está se reproduzindo e por que ele se reproduz em determinados lugares. Então a gente vê uma parcela aí da população periférica que reproduz esse senso comum e não necessariamente são fascistas, muito pelo contrário, né? São oprimidos pelo capital, pelo sistema que a gente vive. Então é deixar isso bem claro, porque às vezes também a gente vê aí uma juventude que, porque você faz piadinha,
racista, você é fascista. Não necessariamente. Às vezes a pessoa não tem clareza, não tem informação e no sistema que a gente vive é natural que isso aconteça e é bom pro capital que isso aconteça também, que essa confusão aconteça. E aí que a gente, a partir dessa premissa, que a gente vai fazendo a nossa análise de conjuntura, né? Sua pergunta ela tem uma questão interessante, que é a seguinte: por que a gente fala que o fascismo ele ainda não está posto? São duas coisas que eu queria falar, vou tentar resumir. Primeira coisa, nós não temos ainda o fascismo colocado. Nós temos elementos que compõem o fascismo. Eu sempre brinco que o fascismo ele precisa de uma cola aí para se ligar. Está faltando essa cola. As peças já estão colocadas, elas já estão posicionadas, mas elas ainda não foram coladas. Então, nós já temos elementos centrais do fascismo, estão postos. A burguesia, enquanto classe dominante, ela já deixou engatilhar essa cola, ela já tem essa cola, está guardada a cola ali no cantinho, porque a hora que ela precisar, ela vai soltar os cachorros. Então, a gente, por vezes, vê atrocidades humanas, como você citou, o assassinato da camarada Marielle e também do camarada Anderson, foram mortos no fronte de luta, fazendo a denúncia da intervenção militar, que é gravíssima. A conjuntura ela não é das conjunturas mais fáceis de se lidar, muito menos das mais fáceis de fazer análise. A nossa análise é que, por mais que o contexto ele esteja complicado, são os elementos do fascismo já se colocando, já aparecendo. E como? Através de um pensamento do ultraconservadorismo, do ultranacionalismo, essas correntes que não são necessariamente fascismo, elas estão conduzindo o fascismo. O fascismo na América Latina ele tem uma outra característica: você não busca lideranças para poder concretizar o fascismo, mas sempre existe alguém, de forma oportuna, que vai juntar essas peças e vai se transformar em um líder. E como que isso se dá? Vou entrar na segunda questão para fechar a primeira também. As pessoas têm medo. Todos nós temos medo. A pessoa que fala para mim que não tem medo de ser assaltada na rua, ela está mentindo. A pessoa que fala que não tem medo de coisas horríveis aconteçam na rua, ela está mentindo. E é esse medo que acaba movendo. Porque a direita ela dá uma resposta, e a direita ultraconservadora principalmente, ela dá uma resposta rápida para isso. É a eliminação física de um inimigo. Porque esses medos são gerados por um inimigo. Quem é o inimigo? É o preto, é o pobre, é o favelado. Então, eles usam do medo que é inerente à nossa humanidade, que é o medo de perder a vida, medo de ser atacado, medo de ser estuprado. Então, eles vão utilizar esse medo e eles vão colocar que o inimigo, ele tem cara, ele tem corpo. Certo? Então, assim, a partir dessa, não só disso, claro, estou simplificando, mas a partir dessa manipulação dos medos, de uma mídia que ela vem pro terror, ela está implementando o que já acontece nos Estados Unidos há anos, que é a política do terror. Então, assim, não saia da rua porque você vai morrer. Em tal bairro acontece tantos assassinatos por dia, em tal localidade acontece tantos assassinatos por dia. Às vezes eu falo com pessoas do interior do Brasil, interiores, não dos metrópoles, interiores que estão pelo Brasil e alguns estados, e elas ficam absurdadas. Elas falam, em São Paulo é terrível. Em São Paulo não é terrível. Não é um lugar tão horrível de se viver. Nas quebradas, no centro, em qualquer lugar. Acontece que a ideologia do medo, colocada pela direita conservadora e acatada pela direita mais de centro, ela te move a pensar numa resposta rápida. E isso também coaduna com um governo de um partido que conciliou as classes, que permitiu que a classe trabalhadora, primeiro, que ela continuasse explorada, segundo, que ela tivesse acesso aos bens de consumo através da financiarização, ou seja, eu dou crédito para a classe pobre, para ela se endividar cada vez mais. E aí, a classe, ao conseguir, a classe mais subordinada, a classe trabalhadora, o proletariado, ao conseguir um celular, ao conseguir um carro, ao conseguir um micro-ondas, também fica com medo de perder aquilo que ela suou tanto para conseguir, porque é dolorido para a gente conseguir. A gente arrancar no sangue, a gente arrancar na pele para conseguir, entendeu? Então, assim, para pagar aluguel também é suado. E aí, quando você conquista o mínimo, o básico da sobrevivência, você é obrigado a se deparar com um Estado que te impõe a violência, que também te impõe
Às vezes quando a pessoa vai te assaltar, qual é o histórico também daquela pessoa? Aquela pessoa, ela também quer um tênis, ela também quer ter uma vida boa. E aí ela é convencida, através das mídias, através da ideologia dominante, de que ela precisa ter a qualquer custo. E aí ela já está apartada da sua classe, ela já não tem consciência de classe, ela já não se reconhece enquanto classe trabalhadora. Aí ela vai lá e assalta o próprio irmão, o irmão de sangue, o irmão histórico, o irmão da classe trabalhadora. Né? Então, são diversos fatores que eu coloco sim como que a gente consegue visualizar onde o fascismo ele começa aí. Você não tem reconhecimento de classe, você não reconhece o seu inimigo, você não reconhece a exploração da qual você sofre. E aí você começa a cair então em ideologias falsas, que são, você reconhece, você personaliza o opressor, aquele que comete a violência, que é o negro e o pobre. E aí você começa então a ver surgir, né, nomes, né, expressões que são sim expressões, já são expressões fascistas, né, porque as pessoas elas estão com medo. Vide algumas pessoas da classe trabalhadora defendendo a intervenção militar no Rio de Janeiro. Né, isso é monstruoso. Você acreditar que um parceiro seu, por mais que eu não conheça, ele é meu parceiro de suor, né, e ele está defendendo uma intervenção militar orquestrada pela classe dominante. E a aproximação do fascismo com o liberalismo, ele se dá da seguinte maneira: a burguesia, quando ela não consegue mais controlar a classe trabalhadora através de suas mídias, através de não todas, mas de algumas igrejas religiosas, né, que acabam convencendo as pessoas de que elas não precisam efetivamente construir nada coletivamente e sim crer individualmente, né, que aí você já tem um cerne liberal. Né? Veja, eu não digo de todas as religiões, eu digo só algumas. Né? Eu não sou contrário a religiões, eu sou contrário ao pensamento liberal que está colocado dentro das religiões, de algumas religiões. E aí você tem também, aliado a isso, o controle ideológico das escolas. Quando a burguesia perde esse controle e a classe trabalhadora, de uma forma ou de outra, sejam através dos sindicatos, seja através das manifestações autônomas, elas começam a caminhar para frente da burguesia, contra a burguesia, para a tomada do poder, para a construção de um poder paralelo, um poder popular. A burguesia ela retira o seu liberalismo, ela retira a sua democracia, que é sim uma ditadura. A democracia é a ditadura da burguesia, e ela coloca o fascismo, que é a eliminação física de uma classe, a classe trabalhadora, que ela produz, a ela tudo pertence. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
das coisas que é bastante visível é a ligação das AFAs com a luta dos refugiados, né? E aqui em São Paulo é bastante comum ver a AFA fazendo ações com os palestinos, com os sírios. E é comum também internacionalmente ver bastante membro da AFA lutando no fronte da Síria, em Rojava e tudo mais. Como que é essa ligação de vocês com os refugiados aqui? Como vocês fazem a leitura desse processo que está acontecendo agora mundialmente, não só aqui no Brasil? Essa relação com os refugiados ela é recente e ela é bem sólida, né? As AFAs, elas foram as primeiras organizações, né, mundialmente falando, que acolheu e compreendeu rápido, né, de maneira, eu acho, certeira e bem rápida, a demanda que se tinha pela questão dos refugiados quando estoura, né, as coisas no Oriente Médio, ou aqui na América Latina quando tem alguns conflitos, e a gente compreende que a nossa luta ela é internacional, né? Ela é contra o capital, e a gente faz a leitura de que se existe esse tipo de situação, esses conflitos armados, se existe uma intolerância religiosa, se existe uma sede de poder do imperialismo por essas regiões que massacra uma cultura, que massacra um povo, que coloca essa população à margem de todo o processo histórico que ela mesma criou, a gente sempre vai compor junto com essas pessoas. Aqui no Brasil a gente tem um histórico bastante bom, assim, que sempre tem um momento de confraternização. A gente fez a Copa dos Refugiados ano passado juntos e foi assim, um momento fantástico da gente compreender o que acontece com essas pessoas, né? Tem gente que chega aqui que não sabe falar língua nenhuma, que vem só com dialeto local e não tem emprego. E dentro dessa perspectiva que a gente também vai desconstruindo esse ódio que as pessoas têm porque vêm de fora. Então a gente sempre faz a construção do discurso no sentido que essas pessoas vêm aqui, mas elas não vêm roubar um emprego, elas vêm numa condição muito pior, elas não vêm dentro da lei trabalhista brasileira, elas vêm numa condição de trabalho forçado, de trabalho análogo à escravidão, porque elas precisam sobreviver. Então quem vem pra cá ou quem sai do seu país de origem e vai pra qualquer outro país, ela não vai numa condição porque ela quer ou porque ela tá simplesmente fugindo. Ela tá sendo perseguida, né? Perseguições políticas nesse contexto que a gente tem de avanço do imperialismo, elas vão, como o camarada falou, vão reunir todos esses elementos do fascismo e eventualmente vai explodir, como está explodindo agora no Oriente Médio, expressões de governos fascistas mesmo, né? Então é nisso que a gente se encaixa e é nisso que a gente acolhe essas pessoas. Também existe um processo de formação dos refugiados para compreender a lógica, né, e a conjuntura política no Brasil. E por mais que para eles seja um refúgio, ainda assim não é bom. Eles têm grupos, né, organizados que perseguem essas pessoas porque também elaboram um discurso do senso comum dizendo que essas pessoas estão roubando emprego, que essas pessoas são sujas, que essas pessoas são ladrões, que essas pessoas vão roubar e que elas vão estuprar e que elas não têm cultura. Então existe quase, né, um sentido animalesco de pessoas que são pessoas como nós, estão na mesma situação que a gente, pior ainda, né? Não é respaldado por nenhum tipo de lei, não tem critério para nada, para se conseguir viver tranquilamente enquanto refugiado no Brasil. É um processo tão grande e tão penoso, né, e tão humilhante que se a gente não for solidário, a gente não consegue construir esse internacionalismo, a gente não consegue construir pessoas que sejam de fato revolucionárias e que voltem, tenham a oportunidade de voltar e fazer a diferença, né, para onde elas estão indo. A gente entende, primeiro que assim, a pessoa é refugiada ou por uma situação de guerra, ou por catástrofe natural, por alguma situação da qual ela foi obrigada a literalmente se refugiar do seu país. E esses refugiados, nesse formato como a gente vê nos dias de hoje, eles são refugiados de guerra, são refugiados da fome, são refugiados da falta de emprego, né? Basta olhar para a situação da Síria, né? Você olha para a situação da Síria e você vê claramente a intervenção imperialista norte-americana.
você vê de qual lado ela está e de qual lado estará a ação antifascista. Nós estamos diametralmente em lados opostos. E é justamente esse tipo de argumento que nasce, e são argumentos por vezes muito nacionalistas. Veja, nacionalista eu também sou, né? Os argumentos parecem ser nacionalistas, mas eles são, na verdade, abstrações, eles são aberrações da realidade. Quando você vem e o seguinte discurso vai nos tomar emprego. Que emprego? 22% das pessoas, da população brasileira está desempregada, né? As pessoas que tinham carteira assinada, elas estão perdendo carteira assinada. Nós estamos perdendo a possibilidade de nos aposentar com tranquilidade. Já não era tão tranquilo, né? As escolas, elas estão sofrendo o ataque direto das organizações conservadoras com esse tal de escola sem partido. Escola sem partido não, escola sem crítica. É isso que a direita quer. Ela quer que as pessoas não pensem. Ela quer que as pessoas simplesmente reajam às situações do cotidiano de maneira animalesca mesmo. A direita quer as pessoas sem pensamento. E isso é escola sem partido. Porque escola sem partido é escola de partido. O partido da direita, da teoria da burguesia, uma teoria esvaziada, mas uma teoria que não exemplifica o que é o nosso mundo concretamente. Por isso que esse discurso de que vai roubar nossos empregos, ele é um discurso equivocado. Você não está defendendo a nação dessa maneira. Pelo contrário, defender pela criação de postos de emprego formais, com estabilidade, ele deveria ser a nossa pauta. Não uma pauta negativa no seguinte sentido de, novamente, personalizar uma pessoa que é refugiada de um outro país como se ela fosse a culpada da falta de emprego. Isso é uma aberração. É uma aberração. Qualquer pessoa que pense um pouco mais, que reflita um pouco mais, que vá atrás de mais informações, ela começa a compreender que esse argumento é um argumento falso. E os fascistas, e os nazistas também, eles conduzem esse discurso com uma maestria incrível, porque eles fazem com que isso se torne uma verdade inquestionável. E as verdades inquestionáveis são justamente aquelas que nós temos que questionar. Nós não podemos olhar para esse mundo como ele está posto e acreditar que ele é assim porque ele é. Até porque o capitalismo é recente, tem coisa de 200 anos. Eu sempre brinco que a criação da penicilina tem menos de 50 anos. Todas as nossas... Foi uma grande descoberta. Todas as nossas grandes descobertas, elas datam de 20 anos. Isso quer dizer, a nossa humanidade é muito recente, da forma como a gente faz. É impossível que ela não mude, ela já mudou tanto em pouco tempo. Então, se as pessoas estão se refugiando dos seus países, é necessariamente por alguma intervenção. E se tem intervenção, seja nacional, seja internacional, ela vai ter o dedo do imperialismo. Porque o dedo do imperialismo ele é sujo. Onde ele encosta, apodrece. Aonde os Estados Unidos da América, o governo, não as pessoas dos Estados Unidos, o governo, ele encosta o dedo, apodrece. É só a gente ver o que eles fizeram na Arábia, é só a gente ver o que eles fizeram, o que eles estão fazendo agora nesse momento na Síria, é só a gente ver o que eles fizeram numa guerra entre aspas, uma guerra fria, o que eles fizeram na Alemanha, eles massacraram as pessoas. E eles massacraram as pessoas tirando comida, tirando o que eles sempre fazem. Eles tiram comida, tiram escola, tiram o básico para sobreviver. E aí parece que o mundo todo é ruim e só os Estados Unidos é bom. Lembrando que a maior parte das indústrias das grandes mercadorias que são oriundas dos Estados Unidos, elas não estão nos Estados Unidos. Elas estão em locais onde a mão de obra ela é análoga à escravidão. As pessoas estão fugindo disso, elas estão querendo uma vida melhor. E saindo um pouco da conjuntura, quais são os próximos passos que vocês têm pensado? Por exemplo, novos Ateneus, a marcha antifascista que vocês organizam há alguns anos, como ações políticas. Qual que é os próximos passos que vocês pensam? Nós agora estamos em processo de formação sobre a questão da Venezuela, e também do Oriente Médio, toda essa relação. Agora também explodiu a questão da intervenção militar, com a morte da Marielle, do companheiro que estava junto com ela, chocou bastante a gente, é a violência escancarada, de um
estado que a gente sabe para quem está de serviço. Então a gente está fazendo um processo de formação de tudo isso que vai culminar na Marcha Antifascista. Está marcada para o dia 26 de maio e durante todo o mês de maio nós vamos fazer formações bem sobre conjuntura, mostrando que a gente está num processo aí de que elementos do fascismo eles estão focando, né? E eles estão focando nas periferias. E aí essas formações, esses ateneus vão acontecer nas periferias, junto com a frente e junto com os organizadores da marcha. Quem organiza a marcha é a AFA, junto com diversos coletivos que têm diversas pautas. E aí o momento da marcha é muito interessante e ele é fundamental para estabelecer essa unidade, né? É um momento propositivo. Ele não é um momento só de reação, mas é um momento de proposição. É quando a gente coloca nossas pautas, limita o nosso inimigo e age de acordo com o que é uma ação antifascista, um antifascista deve ser, né? É importante sempre falar e deixar claro que a ação antifascista ela sempre vai agir dentro da legalidade. Não é que a gente é legalista, mas a gente é uma organização política que age dentro da legalidade. Então a marcha é a expressão máxima disso, né? É o momento que a gente aglomera os coletivos, chama a população, pauta na população o que ela vem sofrendo, né, cotidianamente. As condições materiais de vida elas estão ameaçadas, né? E a gente coloca isso em um dia sempre do ano para fazer esse debate na rua, para fazer um barulho, para mostrar que a coisa não é bem assim, né? Não vai continuar nessa tranquilidade, todo mundo acha que tem uma tranquilidade aí. Os próximos passos é o que a gente já vem construindo desde o nosso nascimento. É a união entre anarquistas, comunistas e socialistas, através das ações práticas, nossas ações cotidianas. O antifascismo ele é uma atitude cotidiana, né? E estar numa organização antifascista ele demonstra isso através das nossas próximas ações. O que a gente prega é a união revolucionária. A gente precisa se unir porque certamente o amanhã é nosso. Quanto mais a gente luta, mais a gente avança. Eu queria agradecer vocês por receber a gente aqui e aí deixar o espaço para vocês falarem o que vocês quiserem agora, deixar contato, quem se interessar, onde que procurar vocês e aí valeu aí pela ideia. A gente que agradece. Quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais da AFA, a gente tem uma página, né, no Facebook, AFA-SP. Só mandar mensagem que a gente responde, né, à medida da demanda. E a gente convida todo mundo no dia 26 de maio a juntar, né, na marcha. A gente vai fazer evento. A marcha é um evento nacional, então em todas as capitais, todas as cidades que tem ação antifascista, a marcha vai acontecer. E quem quiser fazer uma marcha mesmo sem existir uma ação antifascista local, entre em contato com a gente, que a gente vai fazendo essa troca de experiências. A gente também dá um jeito de entrar em contato e a gente vai organizando mesmo a distância. É importante, o momento é crucial para que a gente tenha esse tipo de organização bem ordenada. Historia de tres amigos de la luz de libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder.
Después de una temporada se volvieron para acá. Se temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventurado Rodríguez, hasta su